Olá, seja bem-vindo à TV VP. Eu sou Valéria Pascoal, nutricionista, diretora da VP Consultoria Nutricional, empresa pioneira nos cursos de pós-graduação em nutrição funcional. O objetivo de hoje é apresentar os conceitos da nutrição funcional para todos. Um dos princípios da nutrição funcional é aplicar as ciências dos nutrientes de acordo com a individualidade bioquímica. Para tanto, as condutas são baseadas no rastreamento de sinais e sintomas de acordo com as características únicas de cada indivíduo. Com base nisso, é possível corrigirmos os excessos e as carências alimentares para que todos os sistemas do nosso organismo funcionem da melhor maneira possível. Muitas pessoas pensam que estão saudáveis quando vão ao médico, fazem um check-up e todos os seus exames bioquímicos estão adequados. Mas será que elas são saudáveis mesmo? Será que essa pessoa dorme bem? Tem um bom humor? O seu cabelo não está tendo uma queda? A sua digestão está perfeita? Quando nós avaliamos esses sinais e sintomas, nós vamos verificar que muitas pessoas não são saudáveis. E exatamente essa é a premissa da nutrição funcional: trabalhar modulando seus sinais e sintomas, a fim de que a pessoa expresse uma saúde com vitalidade positiva. Outro princípio da nutrição funcional é trabalhar no diagnóstico das hipersensibilidades alimentares. Não é simplesmente tirar leite, glúten, ovos ou soja de todos os indivíduos. É necessário uma avaliação criteriosa, realizada por um profissional capaz e verificar qual restrição alimentar que é necessária para garantir a saúde daquele indivíduo. Não pensamos em tratar a doença que não tem vida própria, mas sim as causas dos desequilíbrios orgânicos desencadeantes da doença. Vamos dar um exemplo. Uma mulher com síndrome de ovário policístico. Ela vai ao médico e o médico prescreve o seu tratamento. Ele está cuidando da causa que levou à síndrome de ovário policístico? Não, ele está cuidando da doença. Por quê? A causa é a resistência periférica à insulina. Nós, nutricionistas especializados na nutrição funcional, nós vamos então analisar essa alteração da resistência e aplicar quais alimentos que essa mulher deve ou não consumir. Todos os sistemas do nosso organismo estão interligados, por isso é importante pensarmos na nossa saúde como um todo. Neste vídeo vocês conhecerão um pouco uma importante ferramenta que o nutricionista funcional aplica com os seus pacientes: a teia das inter-relações metabólicas da nutrição funcional. Olá, meu nome é Ana Beatriz Batistella, sou nutricionista e hoje vou explicar para vocês como utilizamos a teia da nutrição funcional como uma ferramenta para o nosso atendimento clínico. Importante a gente considerar no paciente os fatores envolvidos com antecedentes, gatilhos e mediadores. Os antecedentes incluem fatores que aconteceram ao longo da vida do paciente, desde o momento do seu nascimento até o seu estado atual, que incluem fatores como qualidade da alimentação durante a gestação, como foi a amamentação, como foi a introdução alimentar, quais as doenças que ocorreram ao longo da vida desse paciente que podem influenciar seu estado atual. Além disso, temos os gatilhos, que incluem os fatores atuais, como por exemplo, os fatores alimentares, os fatores ambientais, que estão envolvidos no aparecimento dos sintomas apresentados pelo paciente e que vão desencadear então os mediadores, que são as substâncias químicas que nós avaliamos por meio dos exames laboratoriais e que vão efetivamente mostrar as alterações apresentadas pelo paciente. Com relação à teia, o primeiro ponto que nós avaliamos, que é de extrema importância para a nutrição funcional, é a assimilação, que é o ponto que envolve o sistema gastrointestinal, ou seja, a saúde intestinal desse paciente. Então nós vamos procurar por sintomas como funcionamento do intestino, hábito intestinal, a presença de gases, a presença de má digestão, a presença de distensão abdominal e vamos tentar identificar quais os outros sistemas, quais os outros pontos da teia que podem estar alterados, que vão culminar com esses sintomas gastrointestinais, como por exemplo o estresse, que é um fator importante que pode levar a uma alteração importante do sistema gastrointestinal. Outro ponto da teia é a integridade estrutural. A integridade estrutural aborda como está a saúde das nossas membranas, das nossas células, que são essenciais para a comunicação entre essas células, para que essas células recebam nutrientes, para que possam efetivamente desencadear a sua função.
Dentro da integridade estrutural, a gente pode fazer uma relação com, por exemplo, a ingestão de ácidos graxos ômega 3, que são essenciais para manter a estrutura dessas membranas. Outro ponto importante é o ponto da comunicação, que diz respeito aos hormônios e aos neurotransmissores que atuam no nosso organismo. Então, nós podemos ter alterações, por exemplo, em níveis de hormônios, como os hormônios sexuais ou os hormônios tiroidianos, que podem comprometer o funcionamento de outros sistemas do nosso corpo, como, por exemplo, alterações na tireoide, estando correlacionadas com a alteração do hábito intestinal. Nós podemos ter também alterações dos neurotransmissores, o mais conhecido deles sendo a serotonina, que está envolvida diretamente com as sensações de prazer e de bem-estar. Então, alterações nesses níveis de serotonina podem comprometer outros sistemas, como, por exemplo, o próprio sistema de assimilação, já que a serotonina está intimamente relacionada com a saúde intestinal. Já o ponto de transporte é responsável pelos meios como esses hormônios, os neurotransmissores e os próprios nutrientes vão chegar nas células onde precisam efetivamente desenvolver a sua atividade biológica. Então, nós podemos ter alterações nos transportadores que vão comprometer a atividade biológica dessas substâncias importantes. O ponto da biotransformação é o ponto que envolve o funcionamento do nosso fígado. Ele é extremamente importante para filtrar e eliminar as substâncias tóxicas ou as substâncias, nutrientes e outros compostos químicos que já foram utilizados pelo nosso organismo e precisam ser eliminados. Esse ponto é extremamente importante, pois o fígado é um órgão essencial para a manutenção da saúde e essencial também para o funcionamento do organismo, já que muitos nutrientes precisam passar pelo metabolismo hepático antes de efetivamente realizarem as suas atividades biológicas. Além disso, o fígado é responsável por filtrar e eliminar todas as substâncias tóxicas às quais nós estamos expostos diariamente, então incluindo poluentes ambientais, incluindo substâncias químicas provenientes de produtos utilizados para a higiene da casa, de perfumes, de maquiagem, dos próprios agrotóxicos e substâncias químicas que nós encontramos nos alimentos, que precisam ser eliminados do nosso organismo, já que eles não fazem parte da nossa função biológica. Além disso, nós temos também o sistema de defesa e reparo, que é o sistema que inclui o nosso sistema imunológico. O sistema imunológico é essencial para a manutenção da saúde, já que sem ele nós estaríamos constantemente doentes e não teríamos condições de nos desenvolver e viver em plena saúde. O sistema imunológico ele pode sofrer alterações provenientes de outros sistemas, como por exemplo do próprio comprometimento do funcionamento hepático. Na presença de alterações do comprometimento hepático, nós podemos ter um estado pró-inflamatório de maior intensidade que vai prejudicar o nosso sistema imunológico e vai aumentar o risco de desenvolvimento de diversas doenças, incluindo aí alergias e hipersensibilidades alimentares, por exemplo, quando a gente tem a ocorrência de alergias alimentares que podem ser causadas por N fatores, não só a ingestão alimentar do nutriente ou do alimento especificamente. E por último, o ponto da energia é o ponto associado com a produção de energia efetivamente no nosso organismo. Então, como está a produção de energia para que a gente possa desenvolver as nossas atividades no dia a dia? Esse ponto inclui também a presença do estresse oxidativo, que pode vir tanto por uma deficiência de antioxidantes, como pelo próprio estresse emocional, que vem lá do ponto da comunicação, que está relacionado com os níveis de cortisol, que pode vir por por uma alteração emocional que vai desencadear sintomas na nossa produção de energia. Então é muito comum o paciente ter uma vida estressante e, consequentemente, ele está sempre cansado, sempre fadigado, sempre com falta de energia para realizar suas atividades do dia a dia, às vezes as atividades mais simples possíveis. E por fim, no centro da teia, nós temos os fatores emocionais, espirituais e mentais. Hoje nós consideramos esses fatores um dos mais importantes, porque a gente sabe que sem o controle desses fatores emocionais e mentais, a gente pode ter um comprometimento de todos os outros sistemas envolvidos no funcionamento do nosso organismo. A gente sabe que os fatores emocionais são extremamente importantes para influenciar tanto a saúde como a doença. Então, não à toa, eles estão no meio da teia e eles precisam ser considerados durante o atendimento clínico. Com relação a esses fatores, é importante que a gente forneça alimentos e nutrientes que vão dar sustentação para que esse indivíduo possa lidar com as adversidades do dia a dia, com o próprio estresse, com seus próprios fatores emocionais, ao mesmo tempo que a nutrição vai conseguir contribuir para que esses fatores emocionais sejam o menos prejudiciais para o organismo de uma forma geral.
Essa foi então a explicação sobre a teia da nutrição funcional, pela qual nós enxergamos o paciente para realizar a sua intervenção nutricional. Agora que você já entendeu os conceitos da nutrição funcional, não perca nossos próximos programas. Teremos assuntos interessantes para que a vitalidade positiva seja alcançada. Até breve!